Eu acho que quando você fala isso, nós não podemos esquecer de um líder negro que se assumiu como negro, que é o bispo Dom José Maria Pires, né, o Dom Zumbi, que pelo menos eu que participo de alguns encontros aí das pastorais sociais do movimento das SEBs, já tive a oportunidade de ouvi-lo. Você o conhece, ele é referência para você. Gostaria que você falasse um pouco, até porque temos que fazer justiça ao Dom José Maria Pires, né? Dom José Maria Pires, que assumiu o nome de Zumbi, retomando toda... Dom Zumbi. Pois é, um nome muito bonito, por sinal. Para mim, é uma das grandes referências nessa reflexão sobre negritude, sobre o valor do negro na sociedade dentro da igreja. Para mim, assim, é um dos grandes ícones, né? Eu conheci há uns 2, 3 anos atrás uma palestra que ele deu para nós no ISTA sobre o Vaticano II, ele que acompanhou todo esse processo de mudança na igreja também. Ano passado estive com ele no 2º Seminário de Teologia da Pastoral Afro em Brasília. A gente percebe que ainda é uma presença significativa, que provoca a reflexão, que questiona. Então, com certeza, é alguém que para nós é muito significativo. Inclusive, há algumas semanas atrás, eu troquei alguns e-mails com ele, em que já combinamos algumas assessorias para o Greni nesse ano de 2011. Né? Então, Dom José Maria Pires, para nós, é uma presença significativa que nos mostra que ser negro é algo que tem o seu valor e que vale a pena a gente abraçar essa bandeira de luta. O Dom, isso me faz recordar da presença e participação do Dom José Maria Pires no 12º Intereclesial da SEBs, lá em Porto Velho, né, alguns anos atrás. Teve uma tarde inteira diante de mais de 4.000 delegados das comunidades eclesiais de todo o Brasil, foram os testemunhos. E o Dom José Maria Pires deu um testemunho lá para essas cerca de 5.000 pessoas, com algumas pessoas da comunidade lá também, assim, sobre uma releitura da história da perspectiva do negro. Assim, muito emocionante, viu? E eu acho que Dom José Maria Pires, junto com outros, assim, faz a gente sentir saudade, né, de grandes personagens do episcopado brasileiro, né? Com certeza. Que além de ser um bravo defensor da igualdade racial, mas lutou muito pelos direitos humanos, que sempre vira a igreja como contra povo, a ditadura militar, né? Por democracia real, né? Dom José Maria Pires ao lado do Antônio Fragoso, do Helder Câmara, né? Os grandes do Aloysio Loscheider, do Ivo Loscheider, Dom Luciano Mendes, né? Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduino, né? Então são grandes inspiradores assim. Sim, mas para frente é que se anda, né? Vamos lá, vamos voltar aqui para a questão racial. O Maicon está hoje conversando conosco sobre dignidade da pessoa humana e a importância do movimento negro e hoje esse debate dentro das próprias instituições religiosas. Maicon, quando nós falamos em reconhecimento de identidade, nós estamos falando em marcar a diferença. Porque durante a ditadura militar, por exemplo, nós tivemos as ideias disseminadas de haver no Brasil uma igualdade racial. Não existem negros, índios ou brancos, somos todos brasileiros. E aí são iguais as oportunidades para todas as pessoas. Quando nós vamos olhar de fato, não é isso que acontece. Chegou um ponto durante a ditadura militar, e nós temos documentos que mostram que falar que existia racismo no Brasil era subversão. Não se podia dizer que havia preconceito, mas os fatos mostram parcela da população alijada, sem oportunidades e tudo. E isso vai culminar, então, com direitos reconhecidos na Constituição e também com outras conquistas, vamos dizer assim, marcadas na diferença. Eu gostaria que você falasse como as pessoas que estão ligadas ao movimento negro lutam, tem essas bandeiras de luta a partir da diferença, de mostrar exatamente não somos apenas brasileiros, nós somos brasileiros mais negros. Como que isso se dá dentro dessa discussão e esse processo dentro do movimento negro? Pensar a diversidade na dimensão brasileira eu acho que é algo fundamental, porque acho que se retomarmos ao período colonial, a gente percebe que isso é algo lá do início, né? Sim. Os europeus... Negro não tinha alma, né? Exatamente. O imaginário da época que a própria igreja alimentou foi um pouco esse, né? Então, negros, os europeus e os indígenas que formaram o povo brasileiro. Então, a diversidade ela já começa a partir daí. E você citou a ditadura militar, aquilo que a gente costuma chamar de mito da democracia racial ou ideologia
da democracia racial. É algo que esteve presente e que continua presente. Eu acredito muito nessa questão. Alimentar essa imagem de que o Brasil é o país de todos, é o país onde todos têm direitos iguais, onde todas as pessoas são iguais. Eu acredito que é algo que não nos ajuda a pensar essa dimensão da identidade. Mascara a realidade. Exatamente. Você camufla, mascara toda uma realidade que existe. Por quê? Se pensarmos em vários aspectos, a própria educação, os negros historicamente foram marginalizados dessa realidade. Não tiveram acesso. O nível de escolaridade está menor. Exatamente. Né? Então, de certa forma, a própria ditadura ela quis alimentar para o mundo afora essa imagem do Brasil como o país de todos, onde todos têm direitos iguais e tal, e que, na verdade, é uma realidade que nunca existiu. E que hoje, certas políticas públicas têm tentado retomar um pouco essa dimensão do criar oportunidades para todos. Então, a gente acredita muito nessa ideia de que a educação é um ponto fundamental onde lá sim se deve criar meios e condições para que as pessoas possam assumir a sua identidade e se afirmar enquanto pessoas humanas. Então, a gente acredita muito que isso é um ponto fundamental. Mas e o discurso que a existência de cotas, por exemplo, o acesso à universidade, como os negros têm as cotas garantidas, eles ingressam na universidade com nível acadêmico inferior, então ele já seria marginalizado, quer dizer, seria um reforço à marginalização das pessoas negras porque entram em cotas. Isso ocorre? Olha, a reflexão que tem sido feita com relação à política de cotas é que essa não seja uma medida definitiva, sim, mas que a curto prazo ela promova sim o acesso do negro à universidade, mas desde que o governo crie estruturas e condições na educação de base para que negro e tantas outras pessoas que têm necessidade, empobrecidos, que elas criem condições para que essas pessoas possam competir em pé de igualdade, porque se a gente olhar a própria história, ela não contribuiu tanto para esse processo. Então, de certa forma, a gente acredita que essa não deve ser uma medida definitiva, mas até que se crie uma política pública de fato que gere a diferença e que melhore a qualidade da nossa educação, a gente acredita que essa é a melhor medida. Porque até você, o seu depoimento que você só tomou consciência da sua identidade negra com a educação. Exatamente. Através da educação. Isso. Né? Então, assim, eu também penso que alguns fatos, eles negam esse discurso que fala da desnecessidade, né, das ações afirmativas. Quando nós olhamos, às vezes eu, por exemplo, ando pelo centro de Belo Horizonte muito cedo, às vezes eu vou apanhar alguém na rodoviária e tudo. Então você vê, às 5 horas da manhã, a maioria da população que está dentro dos ônibus, por exemplo, indo trabalhar, população negra. Então são os trabalhos mais penosos, mais pesados são os negros. Se a gente vai nas favelas, é o povo negro que está lá. Quem está sem casa Eu hoje? agora estou no Conselho Estadual de Direitos Humanos, então nós recebemos o número maior de denúncias de desrespeito aos direitos humanos que estão acontecendo nas prisões. Aí vamos lá nas prisões, é o povo negro que está lá. Então, não é tanta democracia assim. Há uma música que diz que todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Sim. E todo que camburão. Exatamente esse trecho dessa canção, eu acho que ela reflete muito essa realidade. O grande índice de encarcerados são negros. O grande índice de empobrecidos, de pessoas analfabetas, sem acesso à educação, são negros. Então, crianças de certa em forma, situação sem terras, de risco. são negros. São negros. E, então, de certa forma, a gente acredita que é uma dívida que é histórica. Sim. Se durante a história não se criou condições para que o negro assumisse de fato o seu papel enquanto pessoa dentro da sociedade, não deu condições para isso, então a gente tem essa grande massa de marginalizados como sendo, na sua maioria, a população negra. Sim, e fica meio que naturalizado a coisa. Parece que os negros, eles estariam inaptos, né, a assumir a sua própria vida dentro de uma sociedade, quando nós vamos olhar bem, uma sociedade que se fechou e cercou os bens, os privilégios para uma população que é hegemônica, né, uma população branca, e fecha essas possibilidades e deixa, né, na margem uma grande parcela da população. Exatamente. Ô Maico, diz que quando a gente consegue ter uma boa compreensão da nossa história, das nossas raízes, a gente pode entender melhor o nosso presente e melhorar a nossa forma de arrumar e projetar o futuro, né? Eu queria que você fizesse para nós aqui um exercício de releitura da história do Brasil, né? Eu recordo muito bem, porque eu comecei a acordar
para uma história do Brasil a partir da perspectiva dos oprimidos foi apenas no segundo ano, segundo grau, ao ler o livro do Léo Huberman, História da Riqueza do Homem, né? Que mostrou para mim um monte de mentira. Olha, a Guerra do Paraguai, né, o general lá, o Caxias, não foi o grande. Olha, a Lei Áurea não foi essa beleza toda. Obviamente ele tá. Faça para nós uma retrospectiva rápida. Qual a leitura que você faz da história brasileira, da perspectiva do negro? Inclusive, nós temos a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da cultura e história afro nas escolas. E eu acho que esse vai ser um grande mecanismo para ajudar as pessoas a tomarem consciência de toda essa carga histórica que nós carregamos, né? E pensando na dimensão do negro, a gente se remonta ao período colonial, né? A chegada dos portugueses, a princípio a escravidão dos indígenas para a extração do pau-brasil, depois a trazida dos escravos, já para a questão da produção de cana-de-açúcar, extração de ouro. Então, de certa forma, esse foi o período em que o processo de escravidão ele se intensificou no Brasil. Então, de certa forma, a gente percebe que foi toda uma história de opressão, de exploração. Foi muita dor. Exatamente. E pensar que o povo negro hoje carrega as marcas de toda essa história. E a gente vai perceber que, ao longo desse curso, várias leis foram surgindo, de certa forma, para amenizar, entre aspas, a expressão, essa situação de escravidão que o negro viveu submetido, né? Então, a gente tem, dentro do curso histórico, algumas leis que surgiram fruto da pressão de alguns abolicionistas, né? Então, a gente tem a própria lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos, lembrando que o Brasil foi um dos últimos países a acabar com essa dimensão do tráfico, né? Então, a gente tem a lei Eusébio de Queiroz, a gente tem a lei do ventre livre, que surgiu um pouco posteriormente, que definiu, né, que toda criança nascida a partir da data da promulgação daquela lei seria considerada livre. E a gente pensar nessa dimensão, você torna livre alguém, mas sem uma estrutura social que tenha condições de acolher essas pessoas, você já deixa essa pessoa fadada à marginalização, né? Que de certa forma foi o que aconteceu. Totalmente vulnerável, né, Mário? Exatamente. E logo após isso a gente pode citar também a própria lei do sexagenário, né? Que definiu que todo o escravo com mais de 60 anos de idade seria considerado livre. A gente pode dizer o seguinte: uma pessoa que já está na fase idosa da vida já não tem condições mais de produzir. Então é uma pessoa que não gera rendimento para o senhor de escravo. Então é uma pessoa que gera prejuízo. Era então, ótimo ficar livre dele, exatamente. Né? Então a gente lança numa sociedade sem condições para ficar livre desse gasto a mais. Então, de certa forma, ao longo da história foram esses elementos, né? Maicon, nosso papo está muito bom, mas nós estamos chegando no fim do primeiro bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui no nosso programa Palavra Ética. Estamos conversando com o Maicon Donizete acerca das questões raciais e voltamos logo em seguida. Não saia daí.